Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário de altíssima pressão. O que acontece quando a nossa armadura, a caixa torácica, falha de forma catastrófica? Nossa análise hoje vai ser sobre duas emergências médicas que literalmente param a respiração: o pneumotórax aberto e o tórax instável. E o que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco assustador é que a gente não está falando de biologia molecular complexa aqui. É física pura, quase engenharia, sabe? É sobre pressão, fluxo de ar, falha estrutural. Exato, são princípios que a gente aprende na escola, mas aplicadas no ambiente mais crítico que existe, que é o corpo humano lutando pela vida. Exatamente. É como se a gente fosse analisar duas falhas de sistema diferentes. Num caso, tem uma perfuração, um vazamento. No outro, a própria estrutura entra em colapso. Vamos começar pelo vazamento, então? O pneumotórax aberto. Ele tem um apelido em inglês que é bem gráfico, né? Open Air Bronch Trauma, Sucking Chest Wound. Ferida torácica aspirativa. Só o nome já dá uma ideia do que vem por aí. E o nome é brutalmente preciso. Imagina um buraco na parede do peito. Um ferimento que cria uma comunicação direta entre o ambiente e o espaço pleural, aquela camadinha que envolve os pulmões. Ok, então temos um caminho extra para o ar entrar. E aqui a física da coisa fica bem interessante, porque a nossa fonte usa uma analogia que é perfeita. Pensa na traqueia como o cano principal de ar para os pulmões. É um caminho relativamente longo e mais estreito. E o ferimento no peito seria o segundo cano, um cano muito mais curto. Exato. E o ar? O ar, como qualquer fluido, é preguiçoso. Ele sempre vai buscar o caminho de menor resistência. E, no começo, se o ferimento é pequeno, talvez não faça tanta diferença. Mas o material que a gente analisou aponta para um ponto de virada, uma regra quase de ouro no trauma, que é quando o diâmetro desse buraco atinge uns 2/3 do diâmetro da traqueia. E aí a física assume controle de uma forma dramática. Espera aí. Quer dizer que tem um ponto exato em que o corpo basicamente sabota a própria respiração? Exatamente isso. Nesse ponto, o caminho pelo buraco no peito fica tão mais fácil, tão mais convidativo para o ar, que ele vira o caminho preferencial. A pessoa tenta inspirar, o diafragma contrai, a pressão no tórax diminui. Mas em vez do ar descer pela traqueia, Ele é sugado com força para dentro do ferimento. O sistema de respiração é efetivamente curto-circuitado. e a consequência é que o pulmão não infla, o ar entra no peito, mas no lugar errado, fica ali, fora do pulmão, e acaba esmagando ele, colapsando o pulmão. E é daí que vem o nome ferida aspirativa. Vem do som. Num ambiente de emergência é possível ouvir. A cada tentativa da pessoa de puxar o ar, o ferimento faz um som de sucção, às vezes até borbulha, sabe? Nossa! É um sinal clínico que não dá para confundir. Nos treinamentos, sempre dizem que é um som que, uma vez que se ouve, nunca mais se esquece. Ele muda a dinâmica da sala, porque diz que o diagnóstico não depende de raio-x. O diagnóstico está ali, na sua frente, visível e audível. E a ação tem que ser imediata. E o curioso é que a primeira intervenção parece quase simples demais, né? A fonte descreve como satisfatoriamente simples. Basicamente é tampar o buraco. Parece simples, mas o jeito como isso é feito é de uma elegância impressionante. Pega-se um curativo oclusivo, que pode ser até um pedaço de plástico, e se coloca sobre o ferimento. Não corre o risco de criar outro problema? Tipo, e se o pulmão também foi perfurado e está vazando ar para dentro? Se você sela a única saída, esse ar não vai ficar preso ali, piorando tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí que entra a genialidade da técnica. Não se sela o curativo por completo. A gente fixa com fita adesiva em só 3 lados, deixando um lado solto, geralmente o de baixo. Então ele vira uma válvula. Exatamente. Uma válvula unidirecional perfeita, feita com os materiais mais simples. Quando a pessoa inspira, a pressão negativa dentro do tórax suga o plástico contra a pele, selando o ferimento. O ar de fora não entra mais. E isso força o ar a voltar para o caminho certo, pela traqueia. A ventilação é restaurada. E na expiração, quando a pressão lá dentro aumenta... O ar que estava preso sai pela borda solta. Exato. Qualquer ar preso ali, seja o que entrou antes ou o que vaza do pulmão,
É empurrado para fora. O ar pode sair, mas não pode mais entrar. É uma solução brilhante que resolve o problema imediato e, crucialmente, previne uma complicação ainda mais letal, que é o pneumotórax hipertensivo. Que é quando o ar acumula tanto que desvia o coração e os grandes vasos? Exatamente. É uma peça de engenharia de emergência. Mas imagino que isso seja só para ganhar tempo, né? O começo. Com certeza. É uma ponte para o tratamento definitivo. Esse paciente vai precisar de um dreno torácico para restaurar a pressão negativa e, claro, um trauma com essa força raramente para por aí. A chance de lesões internas graves é altíssima. Muitas vezes, o próximo passo é a sala de cirurgia. E compreender esses princípios, por que uma válvula de 3 lados funciona, a física do fluxo de ar é algo absolutamente crítico em situações de alta pressão. É o tipo de conhecimento que precisa estar na ponta dos dedos. Exatamente. Situações como essa mostram o peso da preparação, especialmente para quem está na área da saúde. É um raciocínio que precisa ser instantâneo, e a única forma de chegar nesse nível é com muita prática e muito estudo. Falando nisso, se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, então já vimos o que acontece quando o sistema tem um vazamento, um buraco que subverte a física da respiração. Agora vamos para o segundo cenário, que talvez seja ainda mais brutal. Saímos de um problema de fluxo para um problema de colapso estrutural. O tórax instável. Se o pneumotórax aberto era uma falha na vedação, o tórax instável é uma falha no chassi. A definição, segundo a fonte, é bem específica. Ocorre quando múltiplas costelas adjacentes, digamos umas 3 ou 4 em sequência, são fraturadas em pelo menos 2 lugares cada uma. 2 fraturas em cada costela. Sim. Imagina uma fileira de costelas quebrando perto do externo e também perto da coluna. O resultado é que se cria um segmento da parede torácica que fica solto. Ele fica desconectado do resto da estrutura. Vira um pedaço flutuante. E isso leva a um fenômeno que a fonte descreve de uma forma que é difícil de esquecer. O movimento paradoxal. O nome já soa completamente errado. Normalmente, quando a gente inspira, o peito expande para puxar o ar. Mas aqui acontece o oposto. Exatamente o oposto. E é visualmente chocante. Quando o paciente tenta inspirar, a pressão negativa que se forma dentro do tórax, em vez de expandir tudo por igual, ela suga esse segmento solto para dentro. E na expiração? A pressão positiva empurra o segmento para fora. O resultado é que uma parte do peito está afundando, enquanto o resto expande e vice-versa. É um movimento caótico, paradoxal. Eu consigo imaginar como isso destrói a eficiência da respiração. A bomba mecânica que deveria sugar o ar para dentro está quebrada, com uma peça trabalhando contra o sistema. Esse é o primeiro problema, a falha mecânica. A ventilação fica muito, muito prejudicada. Mas a fonte deixa claro que existe um perigo, talvez até maior, e que está escondido. A contusão pulmonar. A mesma força que quebrou as costelas também esmagou o pulmão, que estava logo embaixo. É a analogia perfeita. É como uma mancha roxa que aparece na pele depois de uma pancada, só que no pulmão. O pulmão fica cheio de sangue, de fluido, e isso atrapalha terrivelmente a troca de oxigênio. E o pior que não é só o impacto inicial, né? Não. O problema continua. A cada respiração, aquele segmento instável, com pontas de ossos afiadas, fica se movendo de forma anômala, machucando e irritando o tecido pulmonar já ferido. É uma lesão que se perpetua. Muitas vezes, é a contusão, e não as fraturas em si, que representa a maior ameaça à vida. E como isso é diagnosticado na emergência? Imagino que aqui não tem uma solução manual rápida como o curativo de 3 lados. Não, a abordagem é completamente diferente. O diagnóstico, de novo, começa sendo clínico. Não é um achado sutil. É possível ver a deformidade, ver o movimento paradoxal. Um raio-x depois vai confirmar as fraturas e mostrar as manchas da contusão. Mas o tratamento inicial é focado em suporte.
O objetivo principal é garantir a oxigenação. Ou seja, dar oxigênio e garantir que o corpo consiga usá-lo enquanto lida com a falha estrutural. Exato. Isso significa dar oxigênio em alto fluxo, monitorar de perto e, muito frequentemente, intubar o paciente. Colocá-lo na ventilação mecânica. E a ventilação mecânica aqui tem uma função dupla. Além de fazer o trabalho de respirar pelo paciente... Ah, a pressão positiva do ventilador. Isso. A pressão positiva empurrando o ar para dentro também ajuda a estabilizar o segmento instável, de dentro para fora. Funciona como uma espécie de tala interna. Que interessante. Então, o tratamento para o problema respiratório também ajuda a estabilizar o problema estrutural. Precisamente. A prioridade é dar suporte às funções vitais para que o corpo tenha tempo de começar a se curar. Com o tempo, com suporte e controle da dor, essas fraturas cicatrizam. A fonte até menciona a cirurgia para fixar as costelas em alguns casos, mas a primeira linha de ação é sempre estabilizar. Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente viu 2 lesões torácicas gravíssimas, mas com mecanismos fundamentalmente diferentes. É a melhor forma de resumir. O pneumotórax aberto é um problema de vazamento e pressão. Uma questão de física de fluidos, onde o ar pega um atalho desastroso. E a solução é uma manobra de engenharia. Criar uma válvula para redirecionar o fluxo. Isso. Enquanto o tórax instável é um problema de integridade mecânica, de movimento, a estrutura que deveria ser um fole coeso está quebrada. A solução não é um conserto rápido, mas sim dar suporte à função enquanto a estrutura se recupera, usando a tecnologia para assumir o controle. E a reflexão que fica ao analisar essas 2 condições é como a gente toma a integridade da nossa caixa torácica como algo garantido, né? Totalmente. Ela é a plataforma mecânica, a estrutura rígida, que permite o ato mais simples e vital que existe, respirar. E quando essa plataforma falha, seja por um buraco ou por fraturas, todo o sistema entra em colapso. É um lembrete bem dramático de como nossa fisiologia depende de uma engenharia física robusta, mas vulnerável. Isso nos leva a uma questão final para pensar. Ver como a arquitetura rígida do nosso tórax é crucial para algo que parece tão etéreo como a respiração. Nos faz perguntar que outras estruturas invisíveis no nosso corpo, que a gente considera garantidas todo dia, são a base silenciosa para funções que parecem completamente automáticas.